Então, quem tem aí a sua Bíblia, né, que é a espada do soldado, nosso tema está em Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Quando a pastora Silvia falou comigo, na semana passada, os meus olhos encheram de água, porque era exatamente como eu estava me sentindo. E o interessante é que quando a gente vai ministrar, a palavra fala primeiro conosco. Ela nos corta primeiro, ela nos corrige primeiro, né, para depois a gente colocar aquilo que o Senhor falou no nosso coração. E como diz a pastora Moana, é um prazer estar servindo à mesa do Senhor hoje para os irmãos, e que o Senhor, né, que o Espírito Santo venha falar poderosamente no coração de cada um de vocês, assim como o Senhor ministrou no meu coração. Então, vamos ler aí a palavra, né? Portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Quando eu li essa palavra, eu li de novo e imediatamente eu falei, nossa, pastora, é exatamente assim que eu me sinto, cansada e joelhos vacilantes. E nesse momento eu me lembrei do meu primeiro dia de aula, quando eu estava dando aula. Professor das exatas, principalmente de matemática, ele não é muito amado, ele fica bem nos extremos, né? Ou ele é amado ou ele é odiado, né? E eu me lembrei que eu consegui dar aula sentada, porque eu não conseguia ficar de pé. Os joelhos batiam um no outro, chegava a fazer barulho. Joelhos vacilantes. Joelhos vacilantes diz medo, né? E naquele momento, eu, aos 16 anos, enfrentando uma sala de aula, onde a grande maioria tinha muito mais idade do que eu. Eu dava aula no noturno, e eu estava muito receosa, mas com muita sede de ensinar, mas com muito medo. E hoje eu digo a verdade para vocês, que é exatamente assim que eu estou me sentindo, né? Eu sempre ministro, né? Eu sou evangelista na igreja da qual eu sirvo, eu estou sempre ministrando, mas desde quando eu entrei no deserto, confesso para os irmãos que esta é a terceira vez que estou ministrando. Falei até com a pastora Silvia, o Senhor colocou a pastora Silvia no meu caminho para que me direcionasse, me ajudasse a achar o caminho de volta, né? Porque depois de 21 anos e 6 meses de casada, viver uma situação dessa, da qual nunca imaginei, e tendo que ser forte, levando minha mãe sempre a Goiânia para tratamento de câncer de mama, e 2 filhos, e trabalho, e empresa, porque meu marido tem empresa. Então foram tantas coisas que me senti sem rumo. E o Senhor colocou a pastora Silvia para me dar esse rumo, essa direção e me ajudar a me erguer, né? E pesquisando na palavra, observando na palavra, eu vi que lá em Isaías, se vocês quiserem abrir, Isaías capítulo 35, versículo 3, diz a mesma coisa. Um pouquinho diferente, né? Usando palavras um pouquinho diferente, mas com o mesmo contexto. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Então, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. É o que Isaías nos fala. Então, as dificuldades e os sofrimentos são coisas que realmente nos enfraquecem. Por mais forte que a gente seja no dia a dia, por mais que a gente não queira se abater, não queira deixar e não queira ver as circunstâncias, mas as dificuldades, o sofrimento, eles vão nos abatendo, principalmente quando a gente não consegue
ver nada acontecendo. E aí é onde entra aquilo que o Senhor Jesus nos diz, que nós não temos que ver, que o justo viverá pela fé. E nos momentos de dificuldades, a gente sempre quer um sinal. A gente está sempre pedindo, olha, irmãos, no início do meu deserto, eu passei o tempo inteiro, Senhor, me dá um sinal, Senhor, eu quero um sinal. E esse sinal nunca vinha. E cada vez que eu falava, Senhor, daqui tanto tempo eu quero um sinal, e chegava esse tempo, não chegava esse sinal. Eu aprendi, tenho aprendido e tenho entendido que não é sinal. O que o Senhor quer tratar em mim é a confiança, é o crer, é fazer a minha fé crescer, é me fazer florescer, é fazer eu entender que nesse deserto tem oásis, e que no oásis tem sombra, tem água fresca, tem vento, tem brisa, e tem colo de papai. E é isso que eu tenho aprendido, e é isso que eu tenho visto, porque quando fala que as mãos cansadas, tem algumas chaves que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós precisamos aprender a manter nossas mãos no alto, em oração, em intercessão. Só que as nossas mãos, elas precisam ser santas. Como assim santas? Nós não podemos ter intentos negativos, porque quando a gente pensa, estou cansada, eu acho que Deus não quer, eu acho que isso não é para mim, eu acho isso, eu acho aquilo. Irmãos, nós não temos que achar. A palavra do Senhor não é feita de achismo. O achismo, o sofisma, as mentiras pertencem a Satanás, não ao nosso Senhor. O Senhor, ele nos direciona a entendermos que precisamos florescer no deserto. E florescer no deserto não é fácil. Eu tenho um jardim aqui na minha casa. Eu amo plantas. E eu gosto muito de suculentas. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver essas suculentas, de ver plantas florescerem no deserto. Irmãos, as plantas que florescem no deserto, elas são as mais lindas. As mais lindas. Essa semana passada, eu fui a Lusiânia, no médico, né? E saindo daqui de Cristalina até Lusiânia, eu pude ver o tanto de focos de incêndio e quanto o cerrado estava sendo queimado. Mas eu também pude encontrar nessa sequidão, nesse incêndio imenso, nesse fogo tremendo, quantos ipês, a coisa mais linda florescendo. Irmãos, é lindo, ipês de todas as cores, porque daqui para Cristalina tem amarelo, tem rosa, tem roxo, tem branco, e eles ali, intactos, né? Fortes, enraizados. É assim que nós precisamos, né? É assim que nós precisamos estar. Nós não podemos estar vacilantes, nós não podemos cansados, sim. Quando nós estivermos cansados, sabe o que o Senhor diz que nós podemos fazer? Que nós podemos descansar no Senhor, porque o fardo do Senhor é leve. Então nós podemos trocar o nosso fardo com o Senhor. O jugo dele é suave, então nós podemos fazer isso. Mas tem algumas chaves que eu quero compartilhar aqui com os irmãos sobre. Primeiro vamos falar das mãos, depois nós vamos falar dos joelhos. Então, algumas chaves que eu quero colocar aqui a primeira, alimentar da palavra de Deus. O pastor já estava já ministrando aí para nós, né? Falando aí sobre
a palavra. Irmãos, a palavra nos diz, eu costumo muito falar isso para os meus alunos, o conhecimento nos liberta. E quando a palavra do Senhor, eu sempre pego algum capítulo, algum versículo, e sempre, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo da palavra do Senhor dentro da minha sala de aula. E um dos versículos que eu sempre uso é esse, o conhecimento nos liberta. Irmão, se nós bem sabermos usar a palavra em nosso favor, nós não estaríamos da forma como estamos. Muitas vezes, nós deixamos nos levar pelas circunstâncias. Eu que nasci e me criei dentro do Evangelho. Confesso para os irmãos que agora, né, tá tendo aí 2 meses que eu consegui me posicionar, né, da forma como o Senhor realmente quer que eu me posiciono. Mas eu passei 2 meses de cama, e nesses 2 meses eu consegui emagrecer 30 quilos. Hoje eu estou com 48 quilos. Então, é fácil fazer essa continha aí. Quer dizer, eu tinha 78 quilos. Hoje eu estou magérrima. Era uma vontade de emagrecer que eu tinha? Era, confesso que era. Mas não dessa forma, desse jeito. Mas, amém. Então, nós precisamos nos alimentarmos da palavra. E eu, nesse tempo, irmãos, eu só sabia chorar. Eu não conseguia orar, eu não conseguia chorar. Eu só sofria e esquecia da palavra. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra, porque a palavra diz que o conhecimento nos liberta, né? Então, além do mais, quando nos alimentamos da palavra, nós somos fortes. Nós conseguimos ficar fortes. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra, nós acreditamos nas promessas, né? Não precisa profeta A, profeta B, irmão C, irmão D, falar qualquer coisa para nós, porque a própria palavra está nos dizendo, né? Nós podemos dizer, né, verdadeiramente que nós podemos ser perseguidos, mas nós não somos desamparados. Nós estamos abatidos, mas nós não somos destruídos. Isso diz a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, né, versículo 9. Nós podemos estar abatidos, mas nós não estamos destruídos, né? Nós precisamos realmente nos fortalecer, nos alimentar da palavra, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela corta de um lado e ela corta do outro, né? E ela traz vida, né? Você pode observar que quando você lê, você pode estar abatido como for, mas quando você lê uma promessa dentro da palavra, você se revigora. A palavra lá em Isaías também diz, né, que nós vamos ter força como a força da águia, né? Eu gosto muito da história da águia, né? Eu não vou contar ela aqui agora, porque nós temos um tempo, mas depois os irmãos entram aí no Google e procuram aí a história da águia. A águia, ela tem 2 opções. Eu só vou dar uma introduzida e depois os irmãos terminam de ver, tá? A águia, ela vive 35 anos. Depois de 35 anos, ela vive entre 35 a 40 anos. Depois disso, ela tem 2 opções. Ou ela vai buscar se fortalecer para continuar vivendo, ou ela vai esperar a morte. E aí, adivinha, qual é o que a águia escolhe? E a águia, ela é um animal que não tem racionalidade. Os únicos seres que têm racionalidade são os seres humanos, né? Mas o Senhor fez a águia escolher viver, não desistir jamais. E aí depois os irmãos procuram aí saber a história da águia, que é bem interessante. Então essa é a primeira chave, alimentar da palavra, porque a palavra nos fortalece, porque a palavra nos liberta. A segunda chave é a velhice espiritual. No meu caso, como eu já nasci no Evangelho, a gente acaba achando que já sabe demais, que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada.
e você vai envelhecendo espiritualmente. E isso não acontece só comigo, isso acontece também mesmo com quem está no Evangelho há pouco tempo. Não, já estou entendido, já sei, já li a Bíblia uma vez, duas vezes, né, várias vezes, já fiz curso disso, já fiz curso daquilo, mas eu posso dizer a verdade para os irmãos. E eu até coloquei aqui, achei bastante interessante isso aqui. O grande pulo do gato, irmãos, é saber que mesmo quando nós estamos sem força, sabemos que estamos envelhecendo, né? Que estamos perdendo massa muscular, que estamos perdendo proteínas, vitaminas, mas se nós buscarmos estar no Senhor, isso não vai fazer diferença. Então devemos estar com o nosso homem interior renovado, porque é isso que a palavra nos traz, renovação. Então, quando eu falo de velhice espiritual, eu falo de não deixar o homem interior morrer. Aquele homem, né, aquele primeiro amor que nós temos quando aceitamos ao Senhor, nós não podemos deixar. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, irmão, nós precisamos renovar. O apóstolo Paulo também nos ensina a renovar a nossa mente, porque, irmãos, está tudo aqui. Tudo acontece aqui na nossa mente, precisamos ter uma nova metanoia, ou seja, mudança de mente, renovar a nossa mente. É por isso que eu estou falando de velhice espiritual, porque velhice espiritual fala de coisas do passado, fala de coisas que a gente precisa estar renovando ela dia a dia, buscando dia a dia isso, né? Então, nossas mãos, elas precisam estar levantadas em oração, em intercessão, para a obra do Senhor. Irmãos, mesmo no deserto, mesmo nessas dificuldades, tem como a gente fazer a obra do Senhor, tem como a gente ir para a igreja, tem como a gente participar de uma live, tem como... Olha, vamos ser bem honestos, a gente se esforça para ir trabalhar, mas muitas vezes a gente não se esforça para ir para um culto, muitas vezes a gente não se esforça para ler a palavra, muitas vezes a gente não se esforça para oração. Mas as nossas mãos, irmãos, elas precisam, e nós precisamos entender isso, porque enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos sair de onde estamos, nós vamos ficar rodando nesse deserto. E o Senhor, o interesse do Senhor não é fazer nós ficarmos no deserto, mas muitos insistem em querer que o outro mude, muitos insistem em querer que a situação mude, mas que ele permaneça, porque é legal a gente estar no nosso comodismo, sentadinho ali na nossa poltrona, sabe aquela história, tá ruim, mas tá bom? Mais ou menos assim, a maioria das pessoas gostariam. Não, ele ou ela era assim, custoso e tal, mas era melhor do que estar longe, era bom estar aqui, né? Mas o Senhor, Ele não quer isso. Ele quer te dar a plena felicidade. Ele quer te dar a plena paz. Ele quer te dar o pleno gozo, renovo, mudança de mente. E para isso, nós precisamos entender que as nossas mãos, elas foram feitas para abençoar, apoiar pessoas que
que estão caídas, desanimadas. Ai, irmã Adriana, você não sabe. Irmãos, eu não sei mesmo. Que eu confesso para os irmãos que eu também estou desanimada, que tem momentos que eu também estou praticamente caindo, né? E sabe, vou me arrastando. Mas as nossas mãos também foram feitas para abraçar. Ai, irmão, mas eu queria tanto abraçar meu cônjuge. Esquece um pouquinho do seu cônjuge. Como o pastor acabou de falar agorinha, a primeira restauração é sua. Enquanto essa restauração não acontecer em você, você vai ficar rodando. Rodando e rodando e rodando. Aí a gente às vezes escuta testemunhas assim: ah, mas eu fiquei no deserto 3 anos, eu fiquei no deserto 5 anos. Mas se a gente for fazer as contas desse ficar no deserto 3 anos, 5 anos, qual foi o tempo real de posicionamento, de que você realmente buscou em mudança em você? Qual foi o tempo? Tudo bem que você ficou 3 anos, 5 anos no deserto, mas esses 3 anos e 5 anos no deserto, ele não foi... com certeza existiu o momento do luto, que a gente realmente precisa viver isso, né? Mas qual foi o momento que você buscou essa mudança para você? Qual foi o momento que você trouxe, no meu caso, a Adriana interior para fora? Eu confesso para vocês que eu já estou vai fazer 9 meses no deserto, mas que eu busquei a Adriana, que eu trouxe a Adriana que precisava de mudança, tem mais ou menos aí uns 3 meses. Então quer dizer que se são quase 9 meses, tem 6 meses que eu estou aí só rodando, querendo que o outro mude, querendo que as circunstâncias mudem. Então nós precisamos entender que nesse momento as nossas mãos, é por isso que quando a pastora Silvia me convidou para estar como administradora do grupo, no primeiro momento eu falei assim: pastor, eu acho que eu não estou pronta. Ela falou assim: não, está sim, você está pronta e você precisa estar à disposição do Senhor, faça a obra do Senhor. E aí, irmãos, eu tenho entendido e tenho compreendido que quando eu estou disposta a fazer a vontade do Senhor, Ele trabalha em meu favor, né? Eu quero aqui rapidamente contar um breve testemunho, saindo um pouquinho aqui da nossa, do nosso texto, mas para os irmãos entenderem que quando você coloca a mão no arado, Deus coloca a mão no arado para você também. A minha filha faz odonto e quando fomos fazer o orçamento da lista de material, ela está no 4º semestre, quando fomos fazer o orçamento, irmãos, eu falei assim: olha, filha, eu não tenho condições, porque eu entrei no deserto e hoje eu sou pai e mãe dos meus filhos, eu sou o homem e a mulher da casa, então eu não tenho ajuda financeira nenhuma do meu esposo. E a lista, irmãos, dava quase 7 mil reais. Eu sou professora, né, como já disse, trabalho de manhã, tarde e à noite, né? Hoje eu moro de aluguel, por diversas situações, né? E então eu tenho muitas coisas para poder arcar financeiramente. E Deus é tão bom, Deus é tão tremendo, que alguns meses atrás eu tinha pedido uma pecúnia de uma licença-prêmio. E quando eu abri minha conta no final do mês de agosto, eu percebi, irmãos, que tinha um dinheiro a mais, e era muito dinheiro a mais. E aí eu falei assim: gente, de onde saiu esse dinheiro? Só que não aparecia lá no extrato de onde era. Aí o Senhor me fez lembrar da pecúnia que eu tinha pedido. Então, assim, eu me dispus, e o mais interessante, irmãos, foi logo depois, né, que uma pessoa me pediu ajuda, né, através do grupo. A pessoa me pediu ajuda, me pediu oração. Foi logo depois que eu comecei a ajudar essa pessoa. O Senhor tem trabalhado em meu favor, né?
Então, as minhas mãos, vamos dizer assim, têm sido um amparo para essa pessoa, e o Senhor não me deixou na escuridão, né? Graças a Deus, eu já comprei todo o material da minha filha. Continuando. Então, as nossas mãos, elas estão para abraçar aquele que se sente desprezado, para apertar a mão do necessitado e suprir a sua necessidade. A primeira chave, então, é alimentar da palavra. A segunda chave, cuidar da velhice espiritual. E agora vamos para a terceira chave. A terceira chave fala as mãos é o símbolo da força de uma pessoa. As mãos é o símbolo da força de uma pessoa. Por quê? Porque as mãos falam de trabalho. Irmãos, são dois instrumentos no meu trabalho que é usado. É usado muito as mãos, porque a gente escreve muito, e muito a voz. E eu, quando eu estou explicando, quando eu estou falando, irmãos, vocês podem ver, eu estou gesticulando o tempo todo, porque se alguém prender a minha mão, eu não consigo dar aula, eu não consigo falar, eu não consigo me comunicar, porque as mãos também é uma forma de comunicação, né? As mãos faz com que nós sejamos ágeis, a mão traz carinho, a mão traz amor, a mão também é uma forma de defesa. Quando você sai no sol, o sol está muito, você está num lugar escuro, você sai na claridade, você já coloca a mão assim para defender os seus olhos, né? A mão, ela também serve de coordenação, né? A mão também, ela serve de autoridade, né? Muitas vezes, quando nós falamos com nossos filhos, né? Eu mesma fico observando, às vezes, quando eu falo com os meus filhos, agora, né? Você já coloca a sua autoridade, você usa a sua mão também para transmitir a comunicação para o seu filho ou para a pessoa poder entender que você está ali no momento ali de autoridade, né? E gesticulando. E com isso me faz lembrar muito lá em Êxodo, capítulo 17, nós não vamos ler, mas depois os irmãos dão uma olhadinha, tá? Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. E a Bíblia vai nos dizer sobre Moisés, né? Moisés, quando ele estava com as mãos levantadas, o povo hebreu, ele vencia. Mas chegou o momento que as mãos dele cansava, porque a gente também não aguenta ficar com as mãos levantadas o tempo inteiro, né? Chega um momento que as mãos cansam. E aí o que é necessário? O que foi necessário? Vieram e colocaram um anteparo para Moisés continuar com a mão erguida. Então, as mãos levantadas, ela também nos serve de momento de... Nós temos que estar prontos, aptos para a luta, né? E a quarta e última chave da mão, as mãos erguidas, elas nos falam de súplicas. Lá no Salmo 121, capítulo 121, né, versículo 1, fala, né, leva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Irmãos, quando a gente fala de erguer os olhos, antes de erguer os olhos, a gente ergue as mãos, né? E quando a gente ergue as mãos, a gente fala, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como eu vou fazer, Senhor? E então as mãos também falam de súplicas. E nós vamos suplicar para quem? Nós vamos suplicar para o Papai do Céu, vamos suplicar para aquele que pode todas as coisas. Porque tudo foi feito para Ele, por Ele, né? Todas as coisas é para Ele, é por Ele. Sobre as mãos, eram essas chaves que eu queria colocar para os irmãos. Só recordando aqui, irmãos, lembrando que eu sou professor, né? O professor está sempre indo e voltando, né? Vamos recordar, a primeira chave, alimentar-se da palavra. Segunda chave, não deixar se envelhecer espiritualmente, fazer com que o novo homem que está aqui dentro de você reviva dentro de você dia após dia. A terceira chave,
As mãos é símbolo de força, de trabalho, de carinho, de amor, de autoridade, de comunicação, né? E a quarta e última chave, as mãos erguidas, elas falam de súplicas. E agora, voltando a ler lá em Hebreus capítulo 12, versículo 12. Portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Agora vamos falar um pouquinho sobre o joelho. E eu tenho três coisinhas, três chaves para falar para os irmãos sobre joelhos. A primeira chave é: o joelho fala de firmeza e força. Quem faz você ficar firme, cientificamente falando, é o seu joelho. Se o seu joelho ele não tiver algum problema, você não vai conseguir ficar de pé. Você não vai ter firmeza. Quantos jogadores de futebol, quantas pessoas, quantos atletas têm que aposentar mais cedo porque estouraram o joelho? Não tem mais firmeza no joelho. Justamente porque o joelho nos ajuda na longa caminhada. Porque estar no deserto é saber que nós vamos estar no sol escaldante, numa caminhada longa, numa caminhada extensa, mas que temos firmeza através dos joelhos. Joelho fala de equilíbrio do corpo, é o que segura para não cair. Então, é os nossos joelhos que nos segura para nós não cairmos. Só aí já foi duas chaves, né? O joelho fala de firmeza, de força, fala de equilíbrio do corpo. E o joelho também, ele fala de vida de oração. Então, são três chaves aí. O joelho também fala de vida de oração, de intimidade com Deus. E aí eu quero colocar aí para você, é uma pergunta que ela deve ser respondida por você mesmo. Qual é o grau de intimidade que você tem com o papai? Você tem um lugar secreto? Você tem dobrado os seus joelhos? Seus joelhos têm sido vacilantes? Seus joelhos estão estourados? Como que você está nessa caminhada no deserto? Porque lá em Isaías tem tradução que fala de joelhos desconjuntado. E joelho desconjuntado é algo, a gente pode trazer para o nosso dia a dia e dizer que é alguém que já não ora há muito tempo. Será que você é esse alguém que começou a orar e fazer campanha, e jejum, e chegou um momento que você, agora eu estou cansada, Sabe por que você se cansa? Porque você ainda está colocando um alguém no lugar que deveria ser do Senhor. E hoje eu te faço essa pergunta antes de terminarmos. Quem está no altar do seu coração? É o Senhor? É seu filho? É seu esposo? É seu trabalho? Quem hoje ocupa o altar do seu coração? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a sua resposta vai determinar. E aí é onde você vai encontrar um caminho para você buscar no Senhor tudo isso que foi falado aqui e tudo isso que tanto o pastor quanto a pastora tem nos ensinado. Precisamos buscar mudança. Mas como que eu vou mudar? Como é que o meu cônjuge vai saber? Não, você tem que mudar por você. É por você, é para você. Não é para o outro, não é para alguém. Essa oração, esse joelho firme, né, essa fortaleza nas mãos, não é para o outro, é por você. E o mais importante de tudo isso, não é você esperar alguém voltar para a sua vida. O mais importante de tudo isso é saber se você está pronto. Se o Senhor vier hoje, a salvação ela vai chegar até você?
Irmãos, será que eu, Adriana, posso dizer, eu vou fazer uma pergunta e eu mesmo vou respondê-la. Eu estou pronta? Se o Senhor falar para mim, se chegar o momento da minha senha, como diz o pastor Cláudio Duarte, se a minha senha for hoje, eu vou estar pronta? Será que eu vou receber a salvação ou eu só estou preocupada com o outro voltar para a minha vida? Por isso que o pastor, ele disse agorinha mesmo, e disse o quê? A restauração é nossa. Então, que os seus joelhos possam estar fortes, que o seu joelho possa dar equilíbrio para o seu corpo nesse momento, que o seu joelho possa ser um joelho de oração, que você possa estar plena ou pleno, que você possa voltar a se amar, voltar a cuidar de você, a voltar a ter alegria, porque o Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que pode todas as coisas por nós. E para encerrar, eu quero dizer para você, a nossa vida é uma luta, é uma vida de luta. Só que não existe uma sala de espera. Quando a gente vai para o aeroporto ou na rodoviária pegar um ônibus, existe uma sala de espera. Mas a nossa vida, a luta no nosso dia a dia, não tem uma sala de espera. É um campo de combate, mas não é um parque de diversões. Lá no parque de diversões, nós temos um campo onde nós podemos fingir que estamos no campo de combate, mas a nossa vida no dia a dia, ela não é um parque de diversões. É um palco de grandes tensões, mas não tem camarim. Não tem um lugar de repouso. O lugar de repouso é no colo de papai. Na trama da luta, muitas vezes ficamos cansados, com os joelhos trôpegos, com as mãos decaídas, com as mãos ressecadas. E nesse contexto todo que eu acabei de falar para você, a Bíblia nos traz uma palavra de ânimo. O profeta Isaías, como foi colocado aqui lá no capítulo 35, versículo 3, ele nos fala: fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes. Em algumas traduções diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Muitas vezes os revés da vida nos deixam abatidos. Nossos joelhos tremem e batem um no outro e perdemos as forças para prosseguir. Somos tomados de medo. Como eu falei no início da minha carreira de professora, eu não conseguia ficar em pé, um joelho batia no outro porque eu tinha medo. Eu estava com medo de enfrentar aquilo ali. Mas nós não precisamos ter esse medo, porque o Senhor nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Muitas vezes nos sentimos desamparados, nossas mãos ficam frouxas e perdemos o vigor. E é nesse momento que Deus nos encoraja. Não precisamos ficar esmagados debaixo do rolo compressor do pessimismo. Aqui nós não estamos falando de positivismo, de pensamentos positivos, não. Nós estamos falando de um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Não precisamos aceitar a decretação do fracasso na nossa vida. Irmãos, a minha sogra sempre fala uma coisa, minha sogra é uma mulher muito sábia, não serve ao Senhor ainda, mas eu creio que um dia ela estará também servindo ao Senhor. Mas ela sempre diz: não há tempestade que não passe. Tudo nesta vida passa. Todos os dias ela me manda uma mensagem falando para mim, porque ela também não aceita a atitude e a decisão do meu esposo,
Mas ela diz, minha nora, ela me chama de minha nora. Todos os dias ela fala isso para mim. Não há tempestade que não passe. Então fracasso, não vamos dizer que seja fracasso. Vamos dizer que perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. A guerra, ela está aí para ser guerreada e vamos vencer. Ah, mas nós precisamos ter pensamento positivo. Não, nós precisamos ter o Senhor. Nós precisamos estar agarrados no Senhor. Estarmos ligados com pessoas que estão no mesmo propósito que nós. Mas nós podemos levantar. Nós não precisamos. São escolhas, né, irmãos? Decidir lutar pela restauração do casamento, antes de mais nada, é decidir lutar pela restauração nossa. Quando nós decidimos lutar pela restauração do casamento, nós estamos falando assim, eu estou decidindo lutar pela minha restauração, pela minha mudança, né? A vitória, ela não vem das nossas próprias mãos, ela vem da mão de Deus. Irmãos, e ter a vitória também é uma escolha. Assim como hoje nós decidimos amar os nossos esposos ou nossas esposas, mesmo vivendo da forma como eles estão vivendo, que é uma decisão, amor, perdão, isso é uma decisão. Ter vitória também é uma decisão. E ter vitória, muitas vezes, é abrir mão do nosso eu, é abrir mão de nós mesmos, é abrir mão de muitas coisas para estarmos em oração, para estarmos clamando, intercedendo por uma vida. Porque antes do Mauro, a pastora Silva não gosta que eu falo de nomes, mas eu acabei citando. Mas antes de eu orar pelo meu esposo, antes dele ser meu esposo, ele é uma alma. E o Senhor diz o quê? Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Então eu preciso olhar para o meu esposo, não só como meu esposo, mas como uma alma. Então é o próprio Deus quem faz o forte, o cansado e multiplica as forças daquele sem vigor. Ele renovará as suas forças e você será como a águia para voar altaneiramente. Ou seja, lembra da historinha da águia? Tá? A águia teve duas opções e com certeza ela vai escolher aquela opção de viver. E é o Senhor que dá força ao cansado. É o Senhor que vai nos ajudar a vencer esse deserto e estarmos com a vitória e o milagre nas nossas mãos. E desde já eu quero agradecer a oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês e poder servir essa mesa, porque foi isso que o Senhor falou no meu coração. E eu confesso para vocês que vou estar saindo dessa live mais fortalecida do que eu entrei. Amém? Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Eu acho que é o que nós precisávamos ouvir esta noite, né? Como bem disse a sogra da nossa irmã, tudo passa. E o interessante, queridos, é que às vezes demora a passar porque nós colocamos a nossa mão ali no meio. Quando é que nós colocamos a nossa mão no meio? Quando nós permitimos que um sentimento chamado mágoa tome conta do nosso coração. Que essa mágoa nos impeça de ver que o nosso cônjuge é um ser também que precisa ouvir a palavra do Senhor. Quando eu permito que essa mágoa mexa com meu amor próprio, a ponto de não abreviar esse tempo de deserto. A gente lembra que o povo de Deus percorreu por 40 anos um perímetro que demorava bem menos tempo para poder percorrer. E a responsabilidade de demorar nesse percurso não foi do Senhor, foi do povo. Então vai passar.
Mas para que passe, a minha sugestão é que a gente acolha a sugestão da irmã Adriana para se perguntar: quem eu estou colocando no meu altar? Porque a gente quer tudo pronto, nós somos uma geração do instantâneo, nós somos uma geração que nós queremos rápido e nós não queremos fazer, nós queremos encontrar feito. Se tiver alguém que possa fazer para a gente só colher o resultado, é o que a gente quer. A gente vai procurar se tem um aplicativo que possa fazer, porque nós não queremos trabalho. Por isso que às vezes a gente vai ouvir o que o outro fala para ver se o outro tem respostas para as nossas perguntas. Mas geralmente essas respostas estão dentro de nós. E quando eu falo que as respostas estão dentro de nós, eu não estou usando aqui uma figura terapêutica, não. Quando eu falo que está dentro de nós, porque o Espírito habita em nós. Por isso que eu digo que essa resposta aos diversos questionamentos que nós temos está em nós. E hoje surgiu uma excelente pergunta que, por consequência, trará muitas respostas. Quem eu estou colocando no meu altar? Hoje, quem é que está ocupando o meu altar? Porque eu compreendo que as situações podem trazer um certo desespero, mas é nesse momento que nós temos que parar para ver quem é que está ocupando esse altar. A ponto de nós ouvirmos muitas pessoas dizendo: sem ela eu não vivo, sem ele eu não consigo viver. Sem ele, a minha vida perdeu a razão. Sem ela, a minha vida perdeu a graça. Então, quem está ocupando esse altar? E o que é mais interessante, queridos, é que não vai existir uma resposta para todas as pessoas que estão participando dessa live e para aquelas que ainda vão ter oportunidade de assistir. Porque nós somos seres singulares e cada um vai ter uma resposta diferente. Porque todas as situações aqui são distintas, são diferentes. Mas fazer essa pergunta e buscar de dentro de nós essa resposta, não de nós, um pedaço de carne, mas de nós que somos templo e morada do Santo Espírito do Senhor. Daí eu dizer a você que ele pode te dar essa resposta. E no começo dessa live eu dizia, como pai, às vezes a gente não dá a resposta que o filho quer ouvir, mas é a melhor resposta. Naquele momento é a melhor resposta. Como pai, às vezes nós não damos aquele presente, aquela bênção que o filho quer, porque aquele não é o momento. Mas nós queremos dar, porque ele é o nosso filho. Talvez você encontre essa resposta a inúmeras perguntas. Você fazendo essa pergunta a você mesmo. Na minha oração inicial, eu disse que nós deveríamos dobrar os joelhos e pedir ao nosso Pai que, quando faltasse força, que o Espírito não se afastasse de nós, porque a palavra garante que por nós ele intercede. E eu fico maravilhado, porque eu vim saber quem ia trazer a mensagem agora à tarde, quando o Senhor me passou uma mensagem. Eu nem perguntei à irmã Adriana qual seria o texto, e o Senhor vem falando desde o início da live, da mesma forma. Busca a palavra, não se acomoda, quando ela fala sobre a velhice espiritual. Não se acomode. Não crie para você e nem para o outro uma zona de conforto. Clame ao Senhor, suplica ao Senhor, pede ao Senhor para essa mudança começar em ti, começar por ti. Que essa mudança, como bem lembrou a irmã, ela precisa ser por você. Porque quando nós mudamos em função do outro, essa mudança ela não tem solidez nenhuma. Quando o outro se afasta, nós voltamos a ser quem nós éramos.
Porque a nossa mudança não é verdadeira. A nossa mudança ela é circunstancial. Mas quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor, levanto essas mãos que trabalham para clamar ao Senhor, que Ele opere na minha vida, que Ele me transforme, que Ele me destrua, que Ele me quebre e me reconstrua novamente. Essa é a mudança verdadeira. E essa mudança verdadeira não é para você publicar, porque nós vivemos hoje numa vida em que as pessoas selecionam o que há de melhor ou até inventam o que possivelmente teriam de melhor, viveriam de melhor para mostrar. Mas você vai sentir essa mudança. Você vai sentir essa mudança como a irmã está sentindo agora, depois de 9 meses de um deserto profundo, que está começando a dar os primeiros passos nos últimos 3 meses, que apesar dessa situação, aos olhos humanos não ter mudado, mas para ela mudou. Mas ela é outra pessoa. E essa pessoa, pelo poder do Espírito Santo na vida dela, é capaz de suportar. E suportar, queridos, estendendo a mão. Todas as pessoas que nós convidamos aqui para ser ADM dos grupos, sem exceção, todas elas disseram: pastor, pastora, eu não estou pronto, eu não posso, eu estou passando por isso. E a gente sempre diz, mas isso te dá autoridade. Isso te dá autoridade para falar dos acertos, dos erros, e isso vai te permitir ter empatia e compaixão. Porque você sabe das noites de choro, de solidão, você sabe de quanto pesou as humilhações. E se você sabe de tudo isso, você vai entender o que o teu irmão está passando. Portanto, você terá compaixão. Eu acho que na live hoje deve ter uns 3 administradores, 3 ou 4. E com aqueles que foram convidados por mim ou pela Silvia, a gente teve sempre essa conversa com eles. A irmã Adriana, ela é a ADM do grupo 2, não é do grupo 1, que é o maior. Nosso irmão Arley é do grupo 1. Solange, eu acho que está por aqui também, é do grupo 1. Então, que essas palavras, elas não nos tragam uma resposta pronta, mas para que as palavras que foram ditas essa noite possam fazer com que a gente faça essas perguntas a nós mesmos. Para que a gente possa encontrar todas as respostas que precisamos. Mas não uma resposta de uma pessoa magoada. Não uma resposta de uma pessoa que só busca Deus quando está em extrema necessidade. Não uma resposta de uma pessoa que é incapaz de estender a mão. Não uma resposta de uma pessoa que não busca ter intimidade. Não a resposta de uma pessoa que não sente que é templo e morada do seu Santo Espírito. Não uma pessoa que olha para o Senhor como um Salvador, um Criador, um Pai que nos ama. Mas essa resposta virá de quem busca ter essa intimidade. Essa resposta virá daquele que mesmo na dor, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo com os joelhos trôpegos, mesmo sem força, mesmo como aquela mulher do fluxo de sangue, se arrastando no meio de muitos, de uma multidão, e essa multidão às vezes está dentro da tua casa, mas estende a mão e diz, se eu tocar na orla, na borda, né, se eu tocar ali na pontinha da vestimenta dele, é essa pessoa que obterá as respostas. É essa pessoa a qual o Santo Espírito do Senhor vai responder, vai falar ao teu ouvido. Mas se pergunte essa noite, quem eu estou colocando no meu altar? Quem deveria estar no meu altar? Quem precisa de mudança? Quem necessariamente, primariamente precisa ser mudado? É necessário fazer esse exercício. Nos olharmos no espelho e fazermos esse exercício. Amém, queridos? Eu quero convidar o irmão Arley para fazer a oração final, para finalizarmos essa live. Eu estou muito feliz
de estar de volta a Brasília, de estar podendo estar aqui com vocês mais uma vez. O irmão Arley e umas duas irmãs me lembraram de gravar a live, eu não sabia mais nem como gravar a live, estava procurando aqui qual era o botão que eu deveria acionar, mas deu certo. Então eu estou muito feliz, estou muito cansado, extremamente cansado, mas essa palavra, essa esperança, esse pão, esse alimento, ele traz a alegria do nosso coração. A palavra do Senhor diz que o sofrimento, ele produz em nós, ele produz paciência, ele produz esperança. Que nós possamos olhar para tudo que está acontecendo conosco, esperando que o Senhor possa nos dar essa paciência e essa confiança. Confiança nele. O socorro vem dele. Absolutamente dele. Amém, queridos? Irmão Arley, está com você. Glória a Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, neste momento, eu peço que vocês, já em atitude de oração, identifiquem quais são as coisas que estão enfraquecendo seus joelhos, que está deixando seu caminhar pesado, as coisas que estão machucando as suas mãos, tirando a energia das suas mãos. Onde é que nós temos colocado força e nós não deveríamos colocar essa força? Onde é que nós temos tirado a mão do nosso Senhor com a nossa própria mão, parecendo aquela criança que, quando o pai vem tentar nos ensinar a escrever e a criança imagina que ela já sabe fazer aquela letra ou aquele exercício, chega a dar um tapinha na mão do pai para tirar, querendo assumir uma função que ela não tem condições. O que está fazendo a gente atrapalhar o agir de Deus e com isso a gente está colocando todos os nossos esforços de maneira vã? É uma mágoa com o nosso cônjuge? É o sentimento de abandono? É a rejeição que aquele cunhado ou aquela cunhada que outrora eram nossos amigos e há tanto tempo sequer falam conosco depois que nós entramos no deserto? É o sobrinho que nos esquece? É a data de aniversário que ninguém lembrou no dia que nós fizemos aniversário? É isso que está enfraquecendo a nossa mão, os nossos joelhos? É o nosso cônjuge? É a humilhação? É a vergonha da vizinhança? Identifique isso e neste momento coloque aos pés da cruz. Imagine Jesus olhando para você lá na cruz. Só que ele está olhando para você ressurreto. Ele já venceu a morte, ele já venceu a cruz. E ele está ali te esperando, pedindo para que você coloque aos pés dele. Deposite aos pés da cruz aquilo que está impedindo de você ter força nas suas mãos e nos seus joelhos. Vamos orar. Pai querido, neste momento estamos na tua presença, meu Deus, te louvando e te agradecendo pela tua misericórdia, pois o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos levado, Senhor, nesse deserto, a ter experiências que nos fazem chegar mais perto de Ti. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a identificar o que está atrapalhando o Seu agir em nós, Pai. É idolatria pelo cônjuge? É idolatria pelo nosso próprio eu? É o nosso sentimento de vitimismo, de coitadismo? São as opressões malignas que querem fazer-nos acreditar que não tem mais esperança? É o sentimento de posse, achando que o nosso casamento é a última coisa do mundo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, quebra isso da nossa vida, meu Deus. Nos ajude a enxergar o Senhor na cruz, ressurreto, vitorioso, com as mãos estendidas por nós e em nós. Paizinho, em nome de Jesus, quebra o nosso eu, Pai. Nos dê a vontade de buscar a Tua palavra e a Tua presença, Senhor. Que nós tenhamos o Senhor como realidade na nossa vida. Que nós olhemos para o Senhor e possamos contemplar que é o Senhor que faz, que a nós cabe descansar, ter fé e batalhar em oração. Que nós possamos entender que até nas nossas batalhas a força maior vem do Senhor,
que se a gente, porventura, não tenha um entendimento do que é a fé salvadora, que o Senhor nos ajude, Senhor. Nos ajude na nossa falta de fé, nos ajude na nossa falta de esperança. Faz essa fé salvadora brotar dentro de nós, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe rodar no deserto. Não nos deixe, Senhor, cair na masmorra, Senhor, nos buracos. Que nós possamos olhar para o Senhor e saber que o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso guia. O Senhor é fiel. Fortalece, Senhor. Muda a nossa mente. Muda a nossa história, Senhor. Nos faz entender que o Senhor é a razão da nossa existência. Não é o cônjuge, não é o emprego, mas é o Senhor, Deus. Que buscar o teu reino e a tua justiça é ter esse compromisso de fé no Senhor. Em qualquer circunstância, Senhor, nos ajuda a entender que é a tua justiça que nos acrescenta. E mais nada. Em nome de Jesus, Senhor, olha para os nossos corações, sonda os nossos corações, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos um passo de fé. Que essa noite seja um diferencial nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vamos dizer amém em concordância, queridos. Amém. Esse significa a palavra Amém. 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 E às vezes a gente ouve palavras como essa da oração do irmão Arley, e a gente tem uma certa dificuldade em se reconhecer naquilo que o irmão falou. Mas é preciso fazer esse exercício, queridos. É necessário fazer esse exercício. E vou mais adiante, até pegando um gancho do que a irmã Adriana falou com relação à velhice espiritual, esse exercício ele precisa ser constante. Constantemente é necessário a gente fazer essa avaliação. O que está tornando a minha vida pesada? O que está tirando o meu sono? O que está tirando a minha paz? Aquela paz que o Senhor disse que nós devíamos nos saudar. E a paz, inclusive, que ele disse que o mundo não conhecia, mas que nós iríamos conhecer essa paz. O que está me roubando essa paz? Porque eu não tenho poder nenhum sobre o outro. O único poder que eu tenho recai sobre mim. Sou eu que posso me ajoelhar, sou eu que posso buscar, sou eu que posso me consagrar, sou eu que posso clamar, sou eu que posso pedir transformação. Pelo outro, eu posso pedir por ele, mas eu não tenho como prover nenhum tipo de mudança nele. Eu posso pedir pela misericórdia do Senhor na vida do outro. Eu posso clamar por essa misericórdia ao Senhor na vida dele. Mas eu li em algum lugar, não sei aonde, que dizia assim: esforça-te e eu te ajudarei. Então é necessário que o outro também faça algum esforço. Às vezes o esforço do outro é o reconhecimento da situação. Se a vergonha te abate, vai abatê-lo também. A tua vergonha é pela sociedade, a dele pode ser pelo ato dele. E a partir desse momento, sim, ele fazia algum esforço e também buscar. Mas como eu disse aos irmãos, nós precisamos fazer isso quanto antes, por nós mesmos. E a preletora dessa noite enfatizou isso de forma muito especial, porque se colocou como testemunha viva. E isso é muito, muito, muito importante, queridos. Quanto ao tempo do deserto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, quando a irmã estava pregando, algumas irmãs colocaram aqui, que o deserto já havia começado antes do meu esposo sair, e eu não tinha percebido. Outra irmã colocou, o meu deserto já está há tanto tempo, mas de um tempo para cá eu comecei a ter uma outra percepção. Então busquem a palavra, liberem perdão. Ao liberar perdão, é uma decisão que você toma. Nós conversamos, as pessoas nos buscam bastante e às vezes dizem assim,
Pastor, eu não senti no meu coração de perdoar. Ainda. Você não vai sentir nunca. Nunca você vai sentir no seu coração de perdoar. Porque a mágoa vai encher a sua cabecinha de inúmeras perguntas. E essas perguntas, elas vão mexer com a tua autoestima. O que a outra pessoa tem que eu não tenho? E essas perguntas e essas mágoas, elas vão, ao invés de proporcionar uma reconciliação, elas acabam afastando. Porque você acaba dizendo assim, não conheço mais o meu marido, não conheço mais a minha esposa. Como ela foi capaz de fazer isso comigo? Então, todos esses sentimentos, eles te impedem de perdoar, de tomar a decisão de perdoar. Porque essa história de esperar pelo coração para liberar perdão, e acreditem, é o primeiro passo. Depois disso, você vai conseguir olhar para você. E aí você vai dizer, Senhor, agora vamos começar aqui a refazer o vaso. Quebra, Senhor, onde o Senhor encontrou aí uma pedrinha, onde o Senhor encontrou uma falha, quebra, Senhor, e refaz. Mas é preciso estar à disposição, queridos. Pastor? Oi, minha irmã. Posso falar um pouquinho? Claro, minha irmã. Aproveitando o gancho do senhor aí, quando alguém fala para mim assim, eu não sinto ainda o momento de perdoar, eu sempre respondo para a pessoa assim, perdão não é sentimento. Porque se você estiver esperando sentir, você nunca vai sentir. Então, portanto, você nunca vai perdoar. Quem sente perdão, quem sente vontade de perdoar, esperando esse sentimento brotar no coração, é mais ou menos assim. É como se você estivesse tomando veneno e esperando que o outro fosse morrer pelo veneno que você tomou. Então, perdão é decisão. Você tem que decidir todos os dias perdoar, mesmo que o outro te magoou, te envergonhou, mesmo que você está sofrendo, é decisão. É isso. Exatamente. Deixa eu encerrar essa live com o que foi registrado pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta à igreja em Corinto, está lá em 1 Coríntios 15, verso 5-8, que assim nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, o Senhor não fecha os olhos quando você estende a mão, quando você perdoa, quando você libera perdão, quando você sente compaixão, inclusive compaixão daquele que te magoou. O maior exemplo, e muito bem lembrado pela figura de Cristo, pelo nosso irmão Arley, é que ele, no seu momento mais difícil, ele olha para aquela multidão que o humilhou, que o magoou, e ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa. Por que você não faz essa oração hoje? Por que você não libera o perdão hoje, você que ainda não conseguiu perdoar? E além de você liberar esse perdão, por que você não pede ao Pai que libere também esse perdão, que perdoe também o outro? As pessoas costumam falar muito sobre algumas histórias na Bíblia e usam muito a figura de Jó, mas o livro de Jó diz que ele pedia perdão pelos pecados dos filhos e pelos pecados que ainda seriam cometidos, não só pelos já cometidos. Por que você não refaz essa oração dessa noite? Por que você não toma essa decisão de perdoar aquele ou aquela que te magoou? Mas toma essa decisão verdadeiramente. Depois de você perdoar, você ora ao Pai e pede ao Pai para que o Pai o perdoe também. O homem segundo o coração de Deus, quando ele foi confrontado no seu pecado, ele disse: pequei
E a princípio ele não fala que pecou contra Urias. Ele diz: pequei contra ti, Senhor. Pequei contra ti. Então, ore essa noite, queridos e queridas irmãs. Liberem esse perdão. Tirem da costa de vocês essa mochila desnecessária, esse peso desnecessário, que às vezes faz com que o teu deserto possa ser mais longo do que deveria. Pede ao Senhor que continue te tratando e pede ao Senhor que perdoe o outro. Amém? A live se estendeu, 22 horas e 44 minutinhos, né? Mas foi uma live maravilhosa, ou maravilhinda, como diz o nosso irmão, o presbítero Walter. Espero encontrá-los aqui na próxima segunda-feira. Esse mês nós teremos uma campanha, não sei se o calendário já foi divulgado, né? Ainda vou ver direitinho com Silvia, mas nós teremos outros encontros durante esse mês. Sou grato a Deus pela vida de cada um que aqui esteve até esse momento. Rogo ao Senhor que as palavras aqui possam ecoar no coração e na mente de vocês durante essa noite e possam, acima de tudo, produzir frutos de mudança, frutos de perseverança, de arrependimento, de perdão. Que o bom Deus esteja com vocês, não só essa noite, mas até a volta do seu Filho Jesus. Amém, queridos? Graça e paz a todos.